Olá, no vídeo de hoje a gente vai ver como a gente faz agora para atualizar um registro ou mais registros no banco de dados, usando a Query Builder do CodeIgniter. Vamos lá então? Muito bem, então aqui no nosso Sublime Text, vamos vir aqui no nosso model, tá? E vamos criar mais um método que vai ter como função atualizar registros dentro do banco. Então funciona assim, ó. Public function, por exemplo, colocar aqui update ou atualiza, por exemplo, atualiza. E aqui é o seguinte, no atualiza, tá? O comando no Query Builder para atualizar é desta maneira, diz db update. E aqui no update, a gente tem que passar aqui, tá? Duas informações na função update. O primeiro é o que? É o nome da tabela, obviamente, clientes. Tá? E o segundo é o que? São os dados que vão ser atualizados lá na tabela. Né? Então, por exemplo, podemos colocar aqui uma array dados. Tá? Porém, se eu fizer somente isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai atualizar todos os registros da tabela. Né? Não sei se você já passou pelo desespero de você chamar um comando update de uma tabela sem informar o where. Tá? Então, esse é um problema bem grande. Então, aqui fica bem fácil, né, de você entender o que a gente tem que passar aqui. A gente tem que passar, além dos dados, tem que passar o ID, né, geralmente é pelo ID, né, pela chave primária, que é onde a gente diz que somente aqueles registros serão atualizados. Então, vamos passar via parâmetro aqui. Né? Então, aqui no atualiza, vamos chamar dois parâmetros, ID e, por exemplo, dados. Tá? Então agora a gente faz o seguinte, ó, a gente acrescenta aqui, antes do update, né, o diz db where, where id, campo id, seja igual ao parâmetro id que veio lá de cima. Tá? E agora eu dou um return aqui. Simples assim, simples assim. Então, olha só, vamos colocar um comentário aqui, atualiza os registros no banco através do ID informado. Então, sempre que eu quiser chamar a função atualiza, eu vou ter que saber que eu preciso passar o ID e os dados que serão atualizados. Tá? Vamos fazer isso agora então aqui no controller. Vamos voltar aqui no controller e vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar, vamos criar aqui uma massa de dados. Então, por exemplo, dados, recebe, colocar aqui uma array. Vou fazer o seguinte, ó, vamos imaginar que eu quero atualizar aqui no banco, em vez de ser aqui no registro 2, em vez de ser codeigniter.com.br, vamos imaginar que eu vou corrigir o e-mail, é .com somente. Então, vou mudar o campo e-mail. Então, eu faço o seguinte, ó, o que eu quero atualizar aqui? Eu quero atualizar o campo e-mail, que vai ter que valor? Vai ter o valor, por exemplo, um novo valor, Fábio, ou melhor, José, né? José@codeigniter.com. Então, assim, os dados, tá? E isso aqui pode estar vindo também de um formulário, como eu mostrei há 2 vídeos atrás aí, via input post. Então, aqui, os dados que vêm são simplesmente os mesmos dados que você vai usar no insert. Então, olha que facilidade que é, né? E agora eu passo esses dados para lá. Porém, tem que também ter o ID que a gente vai atualizar, né? Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, vou chamar a função agora de atualiza. Então, diz cliente model e atualiza. E aqui eu passo dois parâmetros. O primeiro parâmetro é ID. Então, por exemplo, eu quero o registro 2 aqui, certo? ID 2. Então, eu coloco 2 e vírgula dados. Pronto. E agora vamos colocar isso aqui dentro de um if. If isso aqui retornar true, echo dados atualizados. Se não, erro ao atualizar dados, por exemplo, né? Vamos testar aqui para ver então. Olha só. Vamos executar aqui o nosso controller, F5, aí, dados atualizados, vamos recarregar agora aqui, vamos ver. Note que é para mudar o campo e-mail. Então, vamos aqui, clicar em procurar, aí atualizou, .com. Se eu quiser atualizar mais de um registro, aí é tranquilo também, da mesma maneira. Se eu quisesse colocar aqui, na verdade, o que vai determinar o que você vai atualizar ou não, é esse campo aqui, né, essa variável dados, é o novo valor que você está passando lá para o banco de dados. Então aqui se você quiser atualizar mais de um campo, certo? Mais de um campo, você poderia colocar aqui, por exemplo, eu quero que o e-mail seja esse aqui, mas o nome seja outra coisa. O nome eu quero que seja, por exemplo, não é José, por exemplo, é Pedro. Então não é José arroba, é Pedro. Então agora eu vou atualizar isso daqui. A mesma coisa, eu vou executar aqui. Olha, dados atualizados. Atualizar aqui, então olha só, Pedro arroba CodeIgniter. Tá? Então é assim que você faz. Então é bem tranquilo, é bem fácil de fazer mesmo. Tá? Só com essas duas linhas aqui, você já consegue atualizar. Fechado? Então é isso daí. Até o próximo vídeo que a gente vai ver como a gente faz para deletar registros no banco de dados. Até lá!